Olá, bom dia, eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, estar trazendo um versículo bíblico, 2 versículos, aos nossos corações, que se encontra no livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo de número 4 e versículo 5. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, nesse momento, nessa oportunidade, orando, repreendendo todo o mal, e que os teus servos recebam a cura, recebam a bênção de Deus e principalmente a salvação da alma, que as almas venham ser tocadas e que o Senhor venha trabalhar de uma forma especial, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, que você também possa compartilhar bastante esse vídeo, para que nós possamos alcançar mais e mais vidas, mais e mais pessoas para a glória de Deus, do nome do Senhor Jesus. Os versículos bíblicos que nós vamos estar citando nesse momento, pregando, se encontram no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Louvado seja Deus. Que diz assim a santa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, que oramos por todos os homens, que venhamos orar por todas as pessoas, diz a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque quem salva é Deus. Porque quem toca no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. É quem convence o homem. O Espírito Santo, ele convence os homens. Primeiramente, ele convence do pecado, que a pessoa precisa se arrepender. Depois ele confessa, convence da justiça e depois ele convence do juízo de Deus. Primeiro ele convence do pecado, que a pessoa vive e está no estado de pecado. Depois ele convence da justiça, que a pessoa tem que passar da injustiça em santidade e novidade de vida, na verdade de Deus. E depois convence do juízo. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda língua confessará diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Então o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que sejam salvos. Mas para que o homem venha a ser salvo, é necessário ter o arrependimento. O Espírito Santo de Deus, ele convence as almas, convence as vidas, ele convence as pessoas diariamente. E muitas das vezes a gente escuta, ouve, quando Deus tocar em mim, eu vou servir a Deus. Quando Deus me chamar, eu vou servir a Deus. Quando Deus falar comigo, assim, eu vou obedecer a Deus. Onde Deus já está falando com você. Quando você escuta os louvores, ouve a palavra de Deus, Deus está falando com você. A palavra do Senhor está tocando em você. O Espírito Santo, na verdade, está te convencendo, que você precisa deixar esse estado de vida que você está vivendo e passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Somente isto. E muitas das vezes o Espírito Santo nos convence, ele convence, ele toca em nós, trabalha em nós, e nós é quem endurecemos o nosso coração. O nosso coração ele fica duro, o nosso coração, nós não aceitamos, a nossa mente
né? Nós dizemos não, hoje não, amanhã não, depois não, e os dias vão passando, e o tempo vai passando, e quando a gente abre os olhos, já é tarde demais, né? Esse mundo ele vai de mal a pior, diz a palavra de Deus. Esse mundo ele não vai melhorar, ele não melhora, segundo as Escrituras Sagradas, né? Não segundo a mim, a nenhum de nós, mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, esse mundo ele não vai melhorar, ele vai piorar, cada dia mais, né? Você certamente tem visto a desolação na face da terra, por todos os meios, né? Acidentes, mortes, fogo, por água, de todas as áreas nós temos visto a destruição, o apocalipse na face da terra nesses dias. Mas o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, venha ser salvo, e o desejo de Deus é que nós venhamos orar, quando estivermos orando, por todos os homens. Para quê? Porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nesse versículo 4, é nítido, é claro, que Deus quer que os homens venham se salvar e cheguem e venham ao conhecimento da verdade. Talvez você pode estar se perguntando e perguntar e dizer, mas eu já conheço a verdade, eu sei o que é a verdade. Quase todos os seres humanos conhecem a verdade, sabem o que é a verdade, mas não tem força, uma força sobrenatural, uma força que vem do alto para seguir essa verdade, para andar nesse caminho de verdade, para andar na porta estreita, como dizem em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. As forças não dá para agradar a Deus, para rasgar a dificuldade, a tribulação, o embaraço, para servir a Deus de verdade. E a pessoa passa a viver uma vida pensando que está agradando a Deus, mas na verdade os vícios, né, os deleites do mundo, os pecados que abominam, que Deus não se agrada, vai estar permanecendo na vida da pessoa. Na verdade, Jesus ele ama todos os pecadores, sem exceção. Mas Deus aborrece o pecado. Deus quer que o homem deixe. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para que o homem se arrependa e que se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5, e nós encerraremos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém, meus irmãos? Então existe um só Deus. No mundo tem muitos deuses, né? Tem o inimigo de Deus, que é Satanás, com seus demônios. Ele se considera como Deus. E a Bíblia, Jesus diz que ele é o Deus desse século. É o Deus do engano, o pai da mentira. Mas o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus que é nosso Pai especial verdadeiro, só é um, só é Deus. Só tem um Deus. Diz aqui a palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é que é mediador entre Deus e nós e os homens? Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele intercede por nós. E o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus ele intercede por nós como advogado fiel, como advogado fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Porque Jesus ele foi 100% Deus aqui na terra e 100% homem. Então ele sofreu as dores, as aflições que nós sofremos hoje, que você passa, Jesus passou aqui. Então ele conhece, ele viveu, ele vivenciou. Por isso que Deus ele clama, ele ora, ele intercede diante de Deus por nós, como advogado fiel. Mas para isso, os homens
nós precisamos nos arrepender e aceitá-lo como Salvador e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça, ora comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, eu oro repreendendo toda ação diabólica sobre todas essas vidas que vão ouvir a palavra de Deus. Eu oro repreendendo a doença, a enfermidade, a macumba, a bruxaria, a feitiçaria, a simpatia. Eu oro nessa manhã repreendendo toda doença incurável, toda doença natural que o ser humano adquire ao passar dos anos, mas eu oro repreendendo a doença botada, a doença feita em cruzilhadas, em nome de Jesus. Todas essas pessoas que foram vítimas de bruxarias, de simpatia e de trabalhos diabólicos, elas vão sentir arrepio ao ouvir essa oração, mas eu repreendo este mal, essa coisa feita sobre a vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ela recebe a cura, recebe o milagre da alma, do psicólogo, do psicológico dela. Eu oro repreendendo o mal em nome de Jesus. Receba a força, receba a cura, receba o milagre em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.